Então, pessoal, eu fiquei navegando aí, se bem que eu sempre faço isso aí, né? Não tem como viver sem internet, infelizmente. Infelizmente, até uns 15 anos atrás, cara, eu não fazia a menor questão de entrar na internet. Mas enfim, eu tava rodando a internet afora e eu acabei sacando a quantidade de gente que até agora, né, de uns 2 dias pra cá, 3 dias pra cá, tá embasbacada, tá indignada com o vídeo feito pelo Eduardo Bueno, né? Que é um. Cara, eu até ia falar historiador. Historiador o cara não é. Ele fala sobre história pra cacete pela internet também. Ele tem um canal aqui chamado Buenas Ideias, né? Eu nunca vi nenhum vídeo, né, desse canal aí, apesar de ter recebido recomendações do YouTube, né, vez ou outra. Se bem que, cara, isso aí também já faz um tempão, né? Faz um tempão que o YouTube havia me recomendado. Aí, como eu ignorei, né, o algoritmo, né, largou de mão. Ele também escreve diversos livros, né, e tudo. Inclusive ele é mais conhecido como sendo um escritor. E vez ou outra ele faz participações aí nesses programas estilo podcast, né? Na minha opinião, esse Eduardo Bueno aí é uma figura. O cara é uma figura bastante histriônica, né, teatral, certo? Cara, você pega uns 2 ou 3 cortes dele, já dá pra sacar qual o tipo de personalidade que ele explana pra todo mundo. E ele é daquele jeito mesmo, ele não fica fazendo tipo, certo? E eu acredito que a maior parte das pessoas que tá embasbacada com o vídeo dele desancando o falecimento do cientista político estadunidense Charlie Kirk não sabia da existência do Eduardo Bueno, que também é mais conhecido como Peninha, né? Cara, pra mim Peninha é aquele compositor, né? E inclusive o cara compõe pra cacete, um senhor bastante talentoso. E eu acredito que o Eduardo Bueno na sua área também deva ser bastante talentoso, né? Até porque apesar de tudo ele é um sujeito requisitado. Não sei se poderia dizer, requisitado só pela esquerda, né? Cara, eu não sei. Mas eu acho que algumas portas devem ter se fechado para ele justamente por conta do histrionismo, né, do tipo de personalidade dele. Mas enfim, ele fez esse vídeo aí, né, o Charlie Kirk. Ele infelizmente ele já havia sido taxado pela grande mídia, né, como militante de extrema direita, sendo que ele não era. Inclusive ele foi alvejado em uma palestra a qual, né, ele convocava todo mundo a conversar com ele, certo? A perguntar qualquer coisa, né? E só por esse gesto aí já deixa claro que não seria um militante de extrema direita. O cara era de uma direita moderada, certo? E infelizmente, cara, você também tem essa mídia que, por mais que um sujeito de bem tenha falecido de uma forma trágica, né? Ela quer manipular sua cabeça, dando a entender de que, de certa forma, o Charlie Kirk, né, ele merecia, certo? Aquele assassinato, ele merecia sofrer aquilo ali. E quem havia matado Kirk havia sido um militante, esse sim, de extrema esquerda, certo? O sujeito era de extrema esquerda e ainda mais gay, certo? Mas enfim, infelizmente essa situação trágica aconteceu. Como eu havia acabado de falar, o Eduardo Bueno fez um vídeo, culpabilizando Kirk, pelo próprio assassinato. Aí depois, quando atingiu uma repercussão horrível, né, pra cima do Bueno, ele fez outro vídeo aí, onde novamente, né, bastante irônico, ele fez um, entre aspas, pedido de desculpas, né? E a partir disso, cara, eu não lembro se foi a partir disso ou se foi a partir do primeiro vídeo, né? Ele teve algumas portas fechadas de novo, certo? Ele iria participar de alguns eventos aí, né? Eu acho que estava em um deles envolvendo um lançamento de um outro livro, certo? As portas foram fechadas, o pessoal não quis mais trabalhar com ele. E, cara, é aquele negócio, né? Ação e reação. Mas também atente-se o fato de que essa galera que iria recepcionar o Peninha sabia muito bem do tipo de personalidade dele também. Eles sabiam muito bem.
E não havia sido a primeira vez a qual o Peninha havia soltado esse tipo de impropérios, né, pra cima dos outros, desejando a morte, etc e tal. Num desses podcasts aí, ele havia assumido, né, ter, digamos assim, avançado o carro dele para cima de 3 senhoras bolsonaristas. Ele assumiu isso aí. E sem contar que ele já desejou a morte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já. Não sei se foram 1 ou 2 vezes, certo? Mas isso aí tá registrado. Umas velhas, tu sabe umas velhas que estavam paradas na frente do Habibs? Tu deve saber quem tu é, velha. Tu, 5 velhas caquéticas que vão morrer, estavam lá com uma faixa, intervenção militar já. Sabe um carro que jogou em cima de vocês? Era meu! Era eu que joguei meu carro em cima de vocês, suas velhas. Pena que não atropelei porque a minha mulher não deixou. Era eu. Então, cara, precisou o Peninha chegar ao ponto, de culpabilizar a morte do Charlie Kirk, certo? Para que as pessoas pudessem, digamos assim, começar a cancelá-lo, sendo que ele já havia dado motivos para esse cancelamento há muito tempo. Então eu acredito que essa medida aí também havia sido um gesto de hipocrisia, cara, porque, outra vez, a galera sabia da personalidade do cara. O sujeito dá a entender de que pode ser um cara divertido, né, no trato pessoal e tudo, mas é aquele cara corrosivo, certo? Eu até entendo que, ok, cara, mas é necessário ainda mais hoje em dia que as pessoas não tenham mais filtros, né? Porque a maior parte do povo tá encalacrada pelo medo de ser arrolado no politicamente correto, medo de ser processado, medo de entrar na porrada, medo de ser preso, né? Eu até entendo, cara, mas acontece que uma coisa, ok, é você ser sem filtro, e outra coisa é você ser sem filtro e bastante inconveniente, né? E ainda mais você sendo pessoa pública. E quando eu falo bastante inconveniente, é no sentido de você, digamos assim, né, avançar o seu carro para cima de pessoas inocentes, né? Se você fosse prestes a ser assaltado e você fosse avançar o carro para cima do assaltante, eu até entenderia, cara. Eu inclusive estimularia isso aí. Mas você avançar o carro para cima de pessoas inocentes, cara, só porque elas professam uma ideologia diferente da sua, né? Ou então você, ok, eu não vou falar, você tá falando que o Bueno ele não deveria desejar a morte do Bolsonaro. Que isso aí, né? Não ligo pra isso. Mesmo se o Eduardo for pessoa pública. Só que, porra, o cara, ele e não apenas assumir, né? Ele fazer, né, esse negócio de avançar o carro pra cima de pessoas inocentes, cara, já dá a entender de que, pô, um sujeito desse não deveria ter a fama que tem. Ele não deveria. E por conta desse vídeo aí, a qual ele desancou o Charlie Kirk, a filha dele, que eu não sei até agora se ela também professa da mesma ideologia, corre o risco de ser deportada dos Estados Unidos. Filha essa que felizmente não puxou a lata dele, porque o Bueno é feio pra cacete. Ele é feio para um cacete, e a menina é o contrário, ela é muito bonita, cara. Ela é muito bonita, com certeza deve ter puxado a mãe, né? E ela corre o risco de pagar o pato por conta, né, da fala do pai. Você acha que eu considero isso aí justo? Eu não considero, cara. Eu não considero, mesmo se ela pensar a mesma coisa do que ele. Eu digo isso porque, poxa, cara, as palavras falando mal do Kirk não vieram da boca dela, vieram da boca do pai dela. Então, se alguém tem que sofrer, seria o pai dela, não a filha dele. Então, se alguém deveria sofrer, seria o pai dela, não ela. Não ela. É minha filha. É minha filha que está no Texas. Tu acredita que a minha filha está em Austin, no Texas? E o pior é que está perto de uma das casas do Elon Musk. Não sei o que ela vai fazer ali. Se houver algum atentado ali.
Mas eu entendo também que as pessoas estejam comemorando, né, que isso aí possa acontecer, que ela possa ser deportada. Só que, cara, ela não tem nada a ver, com o que o Eduardo Bueno havia falado sobre o Kirk, cara. Então, pra encerrar esse vídeo, ainda mais porque tá ventando pra cacete aqui, o Eduardo Bueno já deveria ter se lascado há muito tempo, cara. Mas eu acho que as pessoas aturavam ele, ainda mais a grande mídia, por quê? Porque é um sujeito de esquerda e é um sujeito divertido, né? Como eu havia pincelado, é um cara divertido. E entre esse pessoal aí que tem um pingo de fama e tudo mais, você não encontra tantas pessoas com esse estilo aí, cara. Claro que a maior parte do pessoal é da esquerda, né? Que está entre esses famosos, esses pseudo-famosos aí. Só que, porra, dá pra contar nos dedos quais teriam a personalidade do Eduardo. Cara, eu acho que nenhum tem, cara. Eu acho que nenhum deles tem. É porque justamente a maioria tá amordaçada pelo politicamente correto, certo? Então, pessoal, agora para acabar mesmo de vez esse vídeo, o Renan Santos, né, o Renan Tour de Blonde Santos, claro, fez aí um post se aproveitando da situação, né, envolvendo o Eduardo Bueno. Olha o que ele havia comentado lá no X, né? Eduardo Bueno, vulgo Peninha, não é um bêbado num boteco. Pelo contrário, um historiador famoso. Bom, o Peninha não é historiador. Até onde sei, ele não é. Ele só fala, ele só comenta, ele escreve livros aí sobre história, mas não é historiador. Ele não tem o direito de se comportar como retardado no debate público. Tipo que você havia falado sobre a empreendedora do pudim, né? Inclusive eu vou comentar aqui uma coisinha. Eu acho que essas, entre aspas, análises renais que o Renan faz toda semana, né, elas podem contribuir para a ruína dele, né, mais do que o cara já está arruinado. Por quê? Porque ele vai falando um monte de coisa, ele obviamente vai acabar jogando, né, sem querer, e até mesmo por querer, né, traços ruins da sua personalidade, né, as suas opiniões, e ele vai acabar se ferrando, cara. As pessoas podem não gostar dele a partir desses comentários aí, né? Mas enfim, ele se força para querer aparecer, né, para cima dos outros, já que estão comentando aí que o cara quer ser presidente e tudo mais, né, algo qual nunca vai acontecer, né, nem daqui a 3.000 anos, né? Mas enfim, vamos lá. O que falou, além de burro, denota um ódio e um descontrole que o aproximam de um animal. Bem, burro o Renan também denotar ódio e descontrole, também dá pra você colocar isso aí na conta do cara, já que ele não é histriônico como o Peninha, né? Mas ele tem sim a sua parcela de ódio, porque é um cara elitista, visivelmente elitista, certo? E, digamos assim, eu lembro que um isentão aí, que se põe como da direita e que pregou voto nulo em 2022, né, comentou que a direita ela não pisa no barro, né, ela não entra em contato com os pobres, né, e tudo mais. É claro que a direita, a qual havia sido citada por essa pessoa, havia sido a do Jair, né, a do Nicolas, né, e tudo, certo? Mas tá. O Renan também não faz esse tipo de coisa, nem os, digamos assim, membros que vieram de uma vida humilde, né, que estão na alta cúpula do MBL, tipo aquele Guto Zacarias, também faz. Ninguém faz. E dá a entender que esse ódio a pessoas que são mais desfavorecidas tá com o Renan também. Dá a entender, eu não posso afirmar isso aí, mas o que burrice tá com ele, burrice tá com ele, porque se eu estivesse no lugar dele, eu não teria esse programa semanal. Eu acho que é semanal, cara, eu acho que é semanal o Análises Renais, né? Ou então, se eu tivesse, eu estudaria bastante o que eu iria falar, para não ser queimado, Aí o que ele finalizou aqui:
Desejo tudo de pior pra ele. Vamos ver o vídeo. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Vocês estão achando que isso é um bêbado, né? Que acharam um bêbado e eu tô aqui reagindo a um bêbado. Esse cara não é um bêbado qualquer, encontrado num boteco falando merda sobre o ativista Charlie Kirk que morreu com um tiro. Um negócio horrível 2 dias atrás. Nada disso. E se bobear, o Renan Tour de Blonde fez... Não, se bobear não, eu tenho certeza disso aí. Ele fez esse vídeo aí, né, como um aceno ao pessoal da direita, bolsonarista. Como eu havia comentado em diversos outros vídeos, né? Ele vai ficar metendo essa aí, ele vai ficar paquerando o bolsonarismo, cara, por muito tempo. Por muito tempo, já que, né, eu tô até cansado de repetir. Não tô cansado não. O MBL, ele não tem público, ele não é um movimento carismático. O cara mais carismático ali é o Kim Kataguiri. Eu acho que desde o começo do MBL sempre foi assim, né? O Kim sendo Esse cara aí é o Eduardo Bueno. Sendo o mais famoso, né, o mais carismático, mas ele também não é o líder do MBL. O Renan é o chefe dele. E depois das cagadas sucessivas que eles fizeram, ainda mais na época da pandemia, onde eles perderam muito a popularidade, já que foram a favor do Fica em Casa, foram a favor da obrigatoriedade das vacinas, né, e tudo mais. Inclusive participaram aí de um pedido de super impeachment, né, contra o Jair Bolsonaro. Eles estão querendo, né, ver se continuam, né, na disputa aí, fazendo esses acenos aos bolsonaristas. Tipo esse negócio aí de você pegar a Amanda Vettorazzo escondendo sua aliança, né, do MBL na sua campanha para vereadora, né, no ano passado. O Renato Batista também havia feito isso. Então, cara, e nem preciso falar para você que quando eles foram juntar votos para criação do Partido Missão, eles com certeza não citaram que eram do MBL. E como infelizmente a maior parte da população, pode ser aqui em São Paulo, pode ser no Rio de Janeiro, pode ser lá em Manaus, pode ser lá no Oiapoque, ela não tem olho clínico, né, para alguns safados da política, né, eles vão assinando, e com certeza contribuíram para a formação desse Partido Missão aí, sacou? O transeunte, o brasileiro médio, acabou contribuindo sem saber, né? Mas pro partido ele tomar força, ele se perpetuar, ele vai ter que precisar da ajuda da maior parte da população, que é da direita, né? Também em eleger, né, os seus candidatos, né? Então é isso. Conhecido como Peninha, dono do canal Buenas Ideias e considerado por muitos um dos maiores historiadores do Brasil. Pois é, esse cara, se em algum momento ele foi bom, isso passou. Ele vem falando já atrocidades e cometendo atrocidades sobre a história brasileira. É um sujeito que perdeu completamente o respeito sobre o próprio país. E imagina você escrever a história do seu próprio país quando você odeia ele profundamente. É o caso desse sujeito. Mas isso parece que não parou no Brasil, né? O ódio que ele expressa pelo Charlie Kirk, a ponto de zombar das filhas dele. Veja só, 2 meninas inocentes. Uma das meninas estava presente no ato do assassinato do pai. Quando ela ouviu o tiro, a reação dela foi correr atrás do pai procurando proteção. E mal ela sabia que era o pai a tombar, sangrando, morto, vítima de um atentado. Pro Charlie Kirk não houve resposta, mas pro Peninha houve o grito. Não só o grito da insensatez ou do ódio, mas o grito dos idiotas, o grito raivoso do imbecil. Eu não digo o que eu gostaria de fazer com o Peninha, tá? Até porque a justiça vai atrás de mim e não dele, né? Mas o que eu digo tranquilamente é que um sujeito desses representa o que é de mais baixo, mais vil. A ele, o Peninha, esse tipo de liberdade é considerada quase uma liberdade poética. Ele pode falar e é bonito, bacana. Ai, como a nossa esquerda, ela é revolucionária. Ai, como eles falam verdades. Se é um sujeito do nosso campo, dá merda. Termina preso. Isso tem que acabar.
esse discurso odioso, que ele já cometeu inclusive contra o MBL, tem que ter consequências jurídicas bem claras e materiais. E mais, você que eventualmente acompanha o canal dele, se desinscreva. Não siga um sujeito desse. Não incentive gente porca e vil como ele a ter sucesso e ganhar dinheiro. A opinião desse e de um bêbado é basicamente a mesma coisa. Meu nome é Renan Santos, eu estou fundando um partido para enfrentar a esquerda e derrotar ela de vez. Espero contar com seu apoio nessa jornada. Então é isso.